Olha, gente, cuidar das emoções das crianças é um caminho importante para construir um adulto saudável psicologicamente. Mas você sabia que alguns detalhes são primordiais e merecem atenção durante esse processo? A Maíra Oliveira traz detalhes para a gente. Vamos conferir. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a emoção das crianças. Você que tem seu filho aí em casa, você que é vô, que é avó, que é tio, que cuida de alguém com todo amor e carinho, mas não sabe lidar com as crianças naquele momento de tristeza ou de raiva, essa dica é para você. Nós vamos conversar com uma psicóloga que ela tem muita bagagem no assunto, é a Natália Mendes, ela já está aqui com a gente. Bom dia, Natália, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo por aqui, com vocês, como estão? Natália, para começar, vamos falar para os pais, para os responsáveis dessas crianças, a diferença das emoções. Como saber se a criança ela está sentindo raiva, se ela está sentindo ansiedade ou se é tristeza? Porque muitas vezes a gente se depara com aquele momento de nervosismo da criança e a gente não sabe como reagir. Nós, como adultos, não sabemos se a gente tem que ser mais firme, se a gente tem que dar o acolhimento, o carinho. Então a gente precisa entender primeiramente sobre as emoções, o que fazer e qual a diferença entre elas. Então, para a gente começar, eu vou diferenciar a emoção do sentimento, né? A emoção são aquelas bem básicas que a gente vê, né, nos filmes, aquele divertidamente bem conhecido, que são alegria, tristeza, raiva, nojo. Então, essas são as emoções. O sentimento, ele é uma emoção um pouquinho mais elaborada. Vou te dar um exemplo. Frustração. A frustração, ela é uma combinação de raiva com tristeza. Então, ela é uma combinação de duas emoções juntas. Mas isso tudo é muito novo para a criança. Só lá para os 5 anos de idade que ela vai, de fato, começar a nomear os sentimentos. Mas as emoções, desde o início, desde os primeiros aninhos de vida, quando ela começa a desenvolver linguagem, nós adultos ensinamos ela a diferenciar o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria. Mas, para isso, nós adultos precisamos saber a diferença. Será que a gente sabe diferenciar quando a gente está com raiva, quando a gente está triste? Porque a partir do que a gente ensina para a criança ali nos primeiros anos de vida, mais ou menos uns 2 anos de idade, quando a criança começa a falar e ela pode nomear esse sentimento, somos nós que vamos dar esse repertório para ela. Por exemplo, quando ela se sentir com borboletas no estômago, a gente que vai dizer o que significa isso para ela. Então, a gente precisa saber muito bem nomear as nossas emoções para a gente conseguir ajudá-las a nomear isso. Isso é muito importante, né? E a gente tem que entender também o que falar para a criança naquele momento que ela está chorando, que ela está triste. Muitas vezes a gente, como adultos, nós não sabemos como se portar, como falar com a criança. A gente tem que mostrar um lado mais humano, abraçar, acolher, naquele momento de birra, por exemplo, da criança. Sim, é muito importante a gente lembrar que acolher a criança não é ser permissivo, não é deixar ela fazer o que ela quer. E acolher a criança não significa que você não está deixando ela entrar em contato com aquele sentimento. Muito pelo contrário, né? Acolher a criança significa um gesto de humanidade. E ele é sim possível de acontecer junto com a firmeza. Muitos pais falam, se eu for acolhedor, eu vou estar sendo permissivo com o meu filho. Se eu for muito autoritário, eu vou estar traumatizando também o meu filho. Então, os dois extremos são realmente muito perigosos, né? Na paternidade, na maternidade, em alguém que cuida de uma criança, né? Então, é importante a gente estabelecer limites com firmeza, mas ao mesmo tempo com carinho. Como? Validando aquilo que aquela criança está sentindo. Então, eu estou entendendo que você está brava, estou vendo que você está chorando. Então, reconhece que você está vendo nela, eu estou vendo que você está chorando, eu estou vendo que você está gritando. Eu acredito que isso deve ser tristeza ou deve ser raiva, enfim, né? Conforme for a situação. Mas a gente ainda assim precisa ir para a escola. Você tem que ir para a escola hoje.
Eu sei que você está com raiva, mas você vai. Com raiva ou feliz, você vai. Mas eu tô entendendo que você está com raiva. O que você acha da gente tomar um banho? E aí você já vem com a ferramenta para essa criança lidar melhor com o sentimento. Que é o quê? Sempre quando a criança se regula, é quando ela entra em contato com 5 sentidos. Então, às vezes, um banho, tomar uma água, comer alguma coisa gostosa, sentir um cheiro, né, mais calmante, tipo uma lavanda. Então, esses 5 sentidos ali ativados regulam a criança. Então, olha, a gente precisa ir para a escola, mas eu estou entendendo que você não quer ir, que você está muito bravo comigo. Mas vamos tomar um banho e aí logo depois a gente vai sim. Então, você foi firme, mas ao mesmo tempo você também validou o que ela está sentindo, que ela não quer ir, que ela está brava, que ela está triste, enfim. Então, Natália, nós sabemos que todo esse sentimento mal resolvido aí na infância pode prejudicar na vida adulta, né? Vai refletir a gente como adulto, então a gente tem que resolver lá na infância. Quando saber quando nós devemos procurar ajuda para essa criança? Para um filho, para um neto? Quando procurar ajuda, um psicólogo? Quando as coisas saírem do controle, né? Do controle que eu quero dizer assim, é claro que nós não temos todo o controle do mundo sobre uma criança, mas quando a gente não souber mais o que fazer, é importante procurar um profissional para, pelo menos, fazer uma orientação. Às vezes, essa criança, ela não tem necessariamente um encaminhamento para psicoterapia, mas os pais ou os responsáveis por essa criança podem fazer o que a gente chama de orientação parental. O que é isso? São sessões com psicólogo infantil, em que são sessões apenas com os pais, para a gente orientar esses pais, entender um pouquinho da realidade individual deles e dar essa orientação, né, mais específica para aquela criança. Mas é claro que, no caso dos pais fazerem a orientação parental e ainda assim não verem resultado, essa criança vai sim para o consultório e é importante fazer uma análise, né? Uma avaliação para ver se o que ela está reagindo aí com o mundo é normal, é esperado para a idade dela ou está realmente muito exacerbado para a idade dela. E aí, se tiver, as intervenções terapêuticas são extremamente importantes. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Pai Eterno. Nós gostamos muito das suas dicas. Obrigada, eu espero que vocês coloquem em prática. Tá aí várias dicas para lidar com as emoções da criançada. Natália do céu, eu passei um perrengue desse anteontem com meu neto, que eu falei, gente, o que eu faço? Aí, primeira coisa que eu fiz, meu divino Pai Eterno, e deu certo. Meu neto, eu deixei dentro de uma bacia para tomar banho debaixo do chuveiro quentinho e dei um patinho para ele brincar. Quando eu pedi para ele sair, rapaz, mas foi uma briga, um escândalo que ele fez tão grande que parecia que eu estava matando o menino. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu sozinha em casa, peguei a toalha, enrolei e ele gritava, não quero. Ele tem 2 anos, gente, 2 anos e meio. E falava, não. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Dou um tapa na bunda, dou um beijo, dou um abraço, o que eu faço? Chamei o Pai Eterno. Aí coloquei ele na cama, aí fui enxugando ele e esse menino fazendo birra. Eu usei um dos sentidos que você acabou de dizer. Comecei a cantar. Aí comecei a cantar uma música pra ele, uma música até que eu inventei. Tchululu, 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 tchululu. Ele foi acalmando, eu abracei ele, comecei a enxugar a cabecinha dele e ficou calmo. Mas a primeira reação que eu tive foi, meu Deus do céu, como eu fui mãe, e mãe já tem a reação primeira. Tapinha na bumbunda, né? Mas acontece que ele é meu neto e neto é diferente. E deu certo, Natália. Olha, foi intuitiva. Com a ajuda do Pai Eterno, claro, né, gente?